Bom, senhoras e senhores, gostaríamos, Thaís, a gente tem uma missão agora, né? Porque a turma que está acompanhando a gente na internet, pelo YouTube da Itatiaia e também da CNN Money. Isso, a gente está ao vivo pelo YouTube da Itatiaia, então para você que está acompanhando a gente, que bom que está aqui conosco. Temos também transmissão ao vivo pelo CNN Money, que é filho mais novo da CNN Brasil, que então, certamente o melhor canal de economia, negócios e mercado que temos no Brasil. Já faço a propaganda aqui, sem medo de errar. Aliás, contamos com a participação de vários de vocês já vi aqui vários rostos conhecidos que já estiveram com a gente no CNN Money. E hoje no YouTube da Itatiaia nós somos mais de 3 milhões de inscritos. Então, agradecendo a sua audiência, a sua participação. Quem não fez a inscrição no nosso canal, por favor, tenha bondade, faça parte, dê um like e compartilhe o link com o maior número de pessoas. Pois bem. Vamos lá? Vamos. A gente vai começar agora o primeiro painel de debates e o nosso tema é regulação e futuro dos investimentos no setor elétrico. Se a gente quiser falar de investimentos, a premissa, talvez uma das mais importantes, é exatamente como a regulação do setor opera, funciona, provoca, atrapalha, incentiva ou não os investimentos nesse setor. Em um cenário de transição energética acelerada, discutir segurança jurídica, planejamento de longo prazo e estímulos à inovação é fundamental para garantir crescimento sustentável e previsibilidade ao setor. Vou chamar aqui os nossos participantes? Então vamos lá, eu começo pelo deputado Diego Andrade, que é presidente da Comissão de Minas e Energia. Vai subir por aqui. Ei, deputado. Adriano Pires, sócio fundador do CEBI, que é o Centro Brasileiro de Infraestrutura. Bem-vindo, Adriano. O Gentil Nogueira, que é diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. O diretor-presidente da CEMIG, Reinaldo Pazanese. A gente contaria também nesse painel o Márcio Rea, que é presidente do Operador Nacional do Sistema, o ONS, mas ele teve um imprevisto de saúde, infelizmente. Estamos aqui já na torcida pela sua recuperação, não vai participar conosco, mas já temos aqui os nossos 4 participantes. Bem-vindos. Que bom tê-los aqui hoje conosco. Acho que foi interessante, acho que o Rubens Menin deu uma resumida super interessante do que está acontecendo no setor elétrico hoje. A Magda Chambriard traz uma leitura ou um dado importante, que é o aumento da demanda da energia elétrica, que é uma coisa exponencial. Menin citou os data centers como os grandes demandantes do futuro da produção de energia, e o Brasil vive esse paradoxo de ser o país com a melhor matriz energética, portanto com a geração de energia mais barata, mas ainda com uma tarifa cara, ainda com gargalos em investimentos. Quer dizer, a ideia aqui hoje é a gente passar um pouco por esses temas que estão levando o Brasil ainda assim a ter um altíssimo investimento. Acho que isso que é importante dizer. Dos setores de infraestrutura, o setor de energia talvez seja o que mais recebe investimentos hoje. A gente está tendo ótimas notícias com saneamento básico, ainda bem, e o que fez essa mudança foi exatamente o marco regulatório do saneamento. Quer dizer, acho que talvez seja a prova mais recente de como uma boa regulação promove o bom investimento. E aí, gente, eu começo com você para, assim, acho que uma primeira pergunta genérica: onde é que você está vendo hoje
O marco regulatório acabou de ser aprovado, vai ser sancionado, não sei se foi sancionado, mas ainda não, mas será sancionado em breve pelo presidente, até porque ele está fora. Mas uma leitura geral sua sobre o atual estágio do marco regulatório no Brasil. Oi, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite à CNN, Itatiaia, Dominion, por promover esse ambiente aqui, Thaís. Muito importante debater as questões, eu especialmente na parte do setor elétrico, né, como diretor da ANEEL, e acho que a gente vai ter uma oportunidade de debater e trocar muitos assuntos. Também aqui, Reinaldo, Adriano e o presidente da Comissão de Minas e Energia também. Muito obrigado aqui por compartilhar esse painel comigo. Vou tentar falar dessa questão da regulação e das mudanças que tem no setor, sob uma perspectiva de que a gente tem no futuro próximo, a gente está vivendo e tem no futuro próximo uma transformação no setor elétrico, uma transformação muito grande que eu acho que nunca aconteceu nos últimos anos, nos últimos tempos. A eletrificação, ela vai fazer parte da sociedade cada vez mais. No passado, assim, dentro do setor energético, que tem a indústria elétrica lá dentro, sempre houve disputas de qual energético, se determinado tema, se determinada função da energia era desempenhada pela eletricidade ou por uma energia pelo gás diretamente, pelo carvão, pelo diesel. Mas existe hoje uma mudança de que a eletrificação veio para ficar. Vide os carros elétricos que estão acontecendo no mundo, vide o que a indústria vem fazendo no processo de descarbonização para tentar entrar mais na eletricidade do que em outras fontes. Então, tudo isso vai aumentar intensamente o uso de energia elétrica ao longo dos próximos anos. Tem um componente adicional, o Menin colocou isso de forma muito acertada com relação aos data centers. É uma revolução, o consumo que esses data centers vão trazer para o Brasil e para o mundo nos próximos anos. Hoje a gente tem, acho que 2% da energia consumida no mundo para data center, isso deve chegar a 4% em 5 anos e chegar a 10% do consumo mundial nos próximos 15 anos. E tudo isso exige uma regulação e segurança jurídica para que os investimentos de fato aconteçam. Não adianta nada eu ter a demanda se eu não confiar que eu vou colocar muito dinheiro naquele país e que aquele dinheiro vai ser remunerado, que aquilo que foi investido de boa fé vai ser protegido, que as regras não vão mudar abruptamente, que as decisões que vão ser tomadas vão proteger o bem coletivo e o interesse dos consumidores, mas também dos empresários. E nós tivemos discussões recentes aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, 2 medidas recentes, e aí até agradecer, presidente Diego, pela sensibilidade que o Congresso Nacional teve na condução desses 2 temas. Foram discussões que eu sei bastante difíceis dentro do Congresso Nacional, na medida provisória 1300 e na 1304, como tem que ser discussões tão importantes para a vida das pessoas, mas eu acho que houve uma condução muito séria do que de fato é importante acontecer. É lógico que você pode discordar de um ou outro ponto, mas a verdade é que ali se instaurou o consenso possível para que a gente faça as mudanças necessárias que esse país vai vivenciar ao longo dos próximos anos. Estou dizendo isso, por exemplo, dos sistemas de armazenamento, que até que enfim o Brasil estabeleceu a questão do armazenamento. Nós temos hoje uma energia muito barata em determinados momentos do dia, em algumas horas do dia. Mas nós não temos a energia barata em outras horas do dia. Tá? A energia solar, que cresceu absurdamente, aqui em Minas, nós estamos alcançando quase 14 GB de capacidade instalada, ou seja, uma Itaipu de energia solar, mas ela gera meio-dia e 1 hora. Chega às 6 horas da tarde, ela vai embora, e aí eu tenho que despachar térmica, eu tenho que despachar hidráulica, eu tenho que despachar outras fontes, e eu fazer o balanço, fazer o equilíbrio entre esse excesso em determinados horários e uma escassez em outras horas do dia, é extremamente importante, e isso só pode ser feito com armazenamento, e aí o armazenamento de várias formas, tá? O armazenamento por meio de baterias das convencionais de celular, o armazenamento hidráulico por meio de usinas hidrelétricas reversíveis, que em Minas Gerais, por exemplo, tem um potencial muito grande, o armazenamento por meio do gás natural, que pode ser utilizado nesses momentos de pico.
E aí, especificamente sobre o armazenamento, que talvez seja um ponto importante, o Márcio Rea faria um papel importante aqui para falar desse equilíbrio entre a geração e a distribuição e a transmissão, da diferença entre gerar no horário em que não é o horário de pico e a insegurança que isso traz, mas a gente vai tentar de alguma forma passar por isso aqui, mas especificamente, gente, na tua primeira intervenção, sobre o armazenamento, em que pé, o que ainda falta discutir sobre o armazenamento. Está para sair o marco regulatório, está para sair o primeiro leilão? Então, nós tínhamos uma lacuna com relação ao armazenamento. O que é o armazenador de energia? Porque, no fundo, ele faz duas funções. Ele consome energia em determinados horários do dia e ele gera energia em outros horários do dia. Por exemplo, dentro da ANEEL existia até uma certa confusão como eu cobro o uso da rede que esse armazenador faz, porque ele faz duas funções. Ele usa a rede como consumidor e ele usa a rede como gerador. Então, tudo isso, com a medida provisória 1304, agora estabelecendo uma figura autônoma de um armazenador de energia, dentro da regulação eu posso criar um ambiente regulatório estável para que esse novo ente jurídico que vai passar a existir, o armazenador de energia, ele tenha confiança para que ele, por exemplo, possa participar no leilão e saber que nos próximos anos ele vai pagar o sistema dessa forma, ele vai usar a rede dessa forma, ele vai ter estas responsabilidades e vai ter estes direitos. Então, acho que agora, com a medida provisória 1304, que está para sair a sanção e veto ainda hoje, eu acho que se inicia um marco verdadeiro para a questão da figura do armazenador. E aí as empresas poderão avaliar de forma objetiva como elas participarão desse novo mercado de armazenar energia no setor e fazer os investimentos que, do ponto de vista físico do sistema, são extremamente necessários, eu diria indispensáveis à sobrevivência do sistema elétrico brasileiro. Como você disse, Gentil, a medida provisória em si ainda está provocando muito debate, né? Especialmente no que diz respeito aos incentivos para que esse equilíbrio seja encontrado aí no setor. Passanezi, quero te ouvir. Você é um defensor das energias renováveis, você acredita que o Brasil vai alcançar um patamar talvez único no mundo de geração de energias renováveis. Como é que a CEMIG está se preparando para esse cenário? Como é que você enxerga o roteiro dessa transição? Bom, primeiro, muito boa tarde. Quero também agradecer à CNN e à Itatiaia pela organização do evento. Acho que você tocou num ponto que, de fato, tem sido uma preocupação, e eu diria que eu quero poder trazer um assunto ao debate que é exatamente uma visão de longo prazo em que o Brasil possa ser ainda mais protagonista na transição energética. A transição energética, há muito tempo, deixou de ser uma moda. A transição energética hoje é uma grande macro tendência mundial. O mundo investe 2 trilhões de dólares por ano em transição energética, que é o PIB do Brasil. Esses números são imensos. E o Brasil tem uma característica única, que é que, para a gente ser net zero, a diferença para o Brasil do valor de mercado, das tecnologias tradicionais de mercado, para a gente ser net zero, o Brasil é o país que tem menos diferença. Ou seja, o Brasil é o país que tem mais possibilidade de virar net zero. Porque aqui a gente tem abundância de recursos naturais. Aqui a gente tem água, aqui a gente tem sol, aqui a gente tem vento. E o que eu tenho trazido, do ponto de vista de preocupação, é uma meta que eu entendo que é ao alcance do país, que é, de fato, a gente poder ter uma matriz limpa. Não uma matriz limpa hoje. Obviamente, estamos pensando aqui, a presidente da Petrobras estava falando da visão 2050 da Petrobras. A gente ainda tem, pelo estudo da EPE, pelo planejamento energético, uma matriz que em 2050 ainda vai usar 15% de térmicas. Então, assim, o que eu penso que pode ser um grande elemento diferencial do Brasil é a gente chegar a ter uma matriz limpa em 2050. Para isso, claro, vamos precisar de uma transição, vamos seguir precisando de gás, vamos seguir precisando, mas a gente poder visualizar que com usinas hidrelétricas reversíveis, com mais armazenamento de energia, com mais gestão de demanda, com preços
horários um pouco locacionais, como o Gentil estava começando. A gente tem tecnologias hoje, a gente tem avanços tecnológicos hoje que permitem, de fato, a gente ter essa visão um pouco mais ambiciosa. Agora, claro, para isso, a gente tem que ter políticas que incentivem as tecnologias disruptivas. Não basta a gente ter políticas que incentivam tecnologias maduras, que já têm toda a condição de, através de mercado, se sustentar, né? Adriano, você sempre foi um participante desse mercado que faz boas provocações. Uma delas é entender qual é o equilíbrio entre o investimento público e o investimento privado. Mesmo que seja através de participações públicas, como é o caso da Petrobras, que é gigante, da CEMIG, por aí vai, né? Como é que você entende esse novo marco regulatório promovendo este equilíbrio entre o investimento público e o investimento privado nesses desafios específicos que demandam muita tecnologia, muita inovação e temos pressa? Bom, obrigado, Thaís. Sempre um prazer falar com você. E obrigado também ao convite da Itatiaia e da CNN para estar hoje aqui em Belo Horizonte, né? Na presença dos meus companheiros aqui de mesa, né? Ô, Thaís, eu acho que o mundo está passando por uma transformação gigante, né? Uma transformação que o Brasil tem que entender essa transformação. Se você olha hoje, é o que eu chamo da quarta revolução industrial, né? Quarta revolução industrial, o que é? É o data center, é a criptomoeda, a inteligência artificial. E se você olha outra vez macroeconomicamente o mundo, você está vendo que a gente está sendo um mundo moldado pela inteligência artificial, pelas pressões geopolíticas e pelas questões dos desafios ambientais. O que até tem cunhado esse termo que está sendo usado cada vez mais, que é a tal da geoeconomia, né? E o Brasil precisa estar atento para isso. A gente precisa de modernizar o setor de energia, porque a consequência maior dessas transformações que a gente está falando exatamente vem na energia, né? Se o século XX foi o século do petróleo, eu acho que o século atual e o próximo é o século da eletricidade, né? Eu tenho colocado que o mundo vai deixar um pouco a molécula para trás e vai ser o mundo do elétron, né? E nesse sentido o Brasil realmente tem como o Reinaldo colocou, o Gentil, tem uma vantagem comparativa gigante, porque a gente tem uma diversidade de fontes energéticas muito grande. Mas a gente tem muito desafio para enfrentar, né? Hoje o setor elétrico, você falou da MP, a MP tenta hoje olhar uma situação sui generis, né? Que é um desafio até surreal que o Brasil vive. Eu brinco que o setor elétrico, deputado, rasgou o manual de economia, né? Porque você hoje tem oferta de energia, você tem preço alto e risco de apagão, né? Vai explicar isso para alguém, como é que é isso? Então, olha que desafio a gente tem pela frente. A gente tem um desafio também, a questão da própria regulação, né? Eu acho que o Brasil está precisando de olhar, de modernizar a governança, gente, do setor de energia. Para mim não cabe mais duas agências de energia, caberia uma agência de energia única. Eu acho que também outro desafio que a gente tem pela frente é acabar com essa história que o Brasil é um país de energia barata e conta de luz cara, né? Ter uma regulação que finalmente olhe para a Dona Maria e para o seu José, né? Que eu acho que a Dona Maria e o seu José estão abandonados há muito tempo, basta ver as contas de energia. E para tudo isso, para a gente concluir e passar a palavra para você de volta, a questão da relação público-privada é importante, o investimento. Eu, particularmente, sou um defensor da lógica do mercado. Eu acho que o melhor investidor é o privado. O mundo de hoje, ele tem que olhar o privado e as regulações têm que incentivar a lógica do mercado. Por isso, talvez a melhor mudança que a gente tenha para acabar com essa história que eu te falei de oferta alta, preço alto e risco de apagão, é uma modernização tarifária, né? Que o Brasil está precisando disso. Então, eu acho que eu não estou muito preocupado assim, qual é o papel do investimento público e investimento privado. A minha preocupação hoje é a gente ter uma regulação que olhe para a Dona Maria e o seu José, e uma modernização, uma regulação que dê sinal econômico. A gente está fazendo esse sinal econômico no Brasil. E, finalmente, a gente tem que entender que não dá, nesse contexto todo de mundo elétrico, para abrir mão de uma fonte de energia, né? Daí que eu falo, transição energética hoje o que é? É sustentabilidade, é segurança energética e acesso de energia barata às camadas de baixa renda. Esse é o desafio que a gente tem
e o Brasil tem tudo para ser um protagonista nesse novo cenário. Por quê? Porque a gente tem segurança alimentar nesse país, a gente tem segurança energética, a gente tem segurança mineral, o Brasil tem rico em mineral, e a gente tem reserva de água. Acho que poucos países do mundo têm esses 4 elementos que são fundamentais para que a gente realmente comece a enfrentar esse novo mundo da 4ª Revolução Industrial, onde o Brasil pode ser um grande protagonista. Eu acho que a palavra-chave do que você disse aí é governança, né? Governança do potencial com as regras e a premissa, né? A premissa básica que é de garantir o fornecimento de energia a um preço justo / correto. Deputado, as mudanças nos setores hoje acontecem muito rapidamente, né? E se o Poder Legislativo tem dificuldade em se antecipar dos fatos, a grande dúvida é o quanto quanto tempo ele leva para responder a essa necessidade de modernização do setor. Falando especificamente da medida provisória, a maior crítica a ela foi o desequilíbrio dos incentivos, né? Especialmente dos benefícios tributários, se estavam no lugar correto ou não, e no final das contas, quanto isso vai custar para a conta. Tem uma briga aí entre vocês todos para dizer o que exatamente vai custar para cada um dos setores, mas o final a gente já sabe, que assim, é o consumidor que acaba pagando, né? Não tem muita saída para isso. Então, te ouvi sobre o que acabou saindo finalmente dessa MP e qual o próximo desafio. Geralmente a gente brinca o seguinte: estabelecido um marco regulatório no Brasil, não importa se é da Previdência ou da energia, no dia seguinte a gente já começa a discutir como é que a gente corrige o que ficou errado e como é que a gente continua modernizando. Boa tarde a todos, saudar a Rádio Itatiaia, a CNN, pela organização do evento, em nome do meu amigo João Vitor e Dr. Rubens Menin, que tem uma história de vida inspiradora. Saudar toda a plateia, no nome do Gil Pereira, deputado estadual, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia de Minas Gerais, ao ex-deputado e amigo Gabriel Guimarães, sintam todos cumprimentados, e aos meus colegas painelistas. Acho que interessa a todo cidadão como é calculado o custo do quilowatt-hora e quanto que eu vou pagar dessa conta. É o que interessa de verdade para todo cidadão, seja na casa dele ou na empresa. E a gente precisa de colocar luz nisso, sabe? É um papel muito importante da ANEEL demonstrar com clareza como que isso funciona, que é no sistema de condomínio. Para quem mora num prédio, não é difícil você entender que todas as contas que são colocadas ali no condomínio, elas são rateadas para os condôminos pagar. E no setor energético brasileiro, você tem uns 5 itens muito importantes. O primeiro que é a geração, a transmissão, a distribuição, os encargos setoriais e a CDE, que são ali os subsídios todos que são colocados. Para entender de forma clara a CDE, é como se você estivesse numa mesa do restaurante, ia dividir a conta para 10, você fala, não, esses 2 aqui não vão pagar, vai dividir para 8, vai aumentar para esses 8, porque o governo federal não põe nem um centavo dentro dessa conta do condomínio do setor elétrico. Então, cada subsídio que entra ali é dividido para os demais. E no Brasil, um problema muito grave, que os subsídios estão às avessas. O pobre está pagando para o rico. Está errado. Então, nós temos que pôr luz, pôr clareza e, de forma clara, identificar isso. A ANEEL tem levantado cada centímetro de fio, de linha de transmissão, de subestação, para calcular esse rateio. E nós temos a questão da geração. Acho que um grande avanço da medida provisória foi promover o mercado livre. Colocar o mercado livre, que hoje já está para grandes consumidores. Nós vimos, na prática, uma redução de, em média, 30% do valor da conta dos grandes consumidores, quando eles puderam comprar geração de forma apartada. Que é como se você estivesse no condomínio e falasse, não, a conta de água e de gás agora vai ser individualizada por residência. É mais justo, fica mais fácil de você entender. Então, o Mercado Livre vai possibilitar a todos os clientes brasileiros escolher de quem vai comprar energia. Uma pena o Márcio Rea não está aqui, porque o maior problema que nós temos hoje é a operação do sistema. Porque, por que é difícil para o Congresso Nacional e para qualquer pessoa que esteja lá? Primeiro, que é um assunto técnico, não são todos os deputados que dominam esse assunto. Segundo, que tem mudança tecnológica a todo instante, fotovoltaica, eólica, armazenamento, usina reversível, e a gente precisa entender esses conceitos e o que é que o mundo está fazendo para absorver isso. Nós temos que estar aberto para receber e apoiar essas novas tecnologias.
transição energética. E o setor precisa, e eu tenho feito uma crítica construtiva, se organizar melhor. São centenas de associações, às vezes a gente não consegue nem entender todas, e cada uma agarra num deputado para poder puxar seus interesses. E é muito difícil você sair com algo lá na frente que verdadeiramente foque no interesse público, que é o que precisa de ser feito. Nós temos que ter um ambiente seguro. Da mesma forma, eu questionei os subsídios, mas é importante colocar, o doutor Rubens colocou muito bem, que o aumento do consumo está aí. Com a inteligência artificial, esse crescimento está exponencial. Então, nós também não podemos abrir mão de nenhuma fonte, nem da nuclear. Mas a gente precisa de ir equilibrando esses subsídios. Na 1300, apesar dela ter sido esvaziada, teve um avanço ali que nós ajudamos a promover, junto com o deputado Dalilo Forte, também com os relatores, que foi muito importante. Por exemplo, em Minas Gerais, gente, o agronegócio chegou a superar a mineração agora. A lei era da época do Fernando Henrique, só tinha possibilidade da distribuidora dar desconto para quem irriga na sua propriedade rural no horário noturno, sendo que hoje está sobrando energia de dia, porque mudou o comportamento com a produção, com os 44 gigas hoje de energias. Aí o que começou a acontecer? A gente jogando energia fora de dia, e o desconto só pode ser dado à noite. Isso nós alteramos. Agora o desconto pode ser dado ao produtor rural onde tiver o maior número de ofertas. Então isso foi um avanço. Na 1304 eu concordo também que tem o que se melhorar, principalmente na parte de operar o sistema. Porque você tem curto quando você tem falta de energia ou quando você tem sobrecarga de energia. E qual a dificuldade dessa nova tecnologia, que é muito boa, inclusive tem na minha casa, que é a fotovoltaica, mas ela te traz algo que é uma geração num horário definido e ela desliga em determinado horário. E o consumidor, ele quer ligar o ar-condicionado na hora que estiver quente, ele quer que a geladeira funcione a todo horário. Então ficou parecendo aquela festa de fim de ano, que um tanto de gente, assim, já que a gente vive em condomínio, nós 4 vamos fazer uma festa de fim de ano. Eles 3 vão trazer uma cerveja de boa qualidade gelada. Eu levo uma cerveja ruim, não vou falar a marca aqui, quente, mas eu quero tomar gelada. Poxa, ou eu tenho que pagar a diferença, que aí é o armazenamento, e nós temos que estabilizar essas novas tecnologias e esse armazenamento. Por que o Brasil não colapsou antes? Porque as nossas hidrelétricas, por terem reservatórios, eles estão servindo de estabilizadores do sistema. Mas não é o papel delas. Não é o papel delas, mas estão servindo. Então, agora nós vamos poder ter o armazenamento, e aí tem um universo de possibilidades. Você pode, por exemplo, através de um app, chegar para o cara que tem na casa dele energia fotovoltaica, olha, carregue o seu carro elétrico nesse determinado horário, que aí ele vai funcionar como bateria do seu sistema. Caso você não carregue, você vai pagar pela bateria. Portanto, eu acho que o Congresso ele deu um passo importante. Nós precisamos de melhorias, porque nós avançamos pouco ainda na questão da estabilização. Para as novas plantas fotovoltaicas e eólicas, você coloca ali só 5% de bateria, né, Gentil? E nós temos um outro problema grave, que nós temos que manter a segurança jurídica para quem já investiu, mas, na verdade, o que nós tivemos foi um grande fake news. Foi criado um fake news no Congresso, olha, vai taxar o sol. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, porque se você tem o condomínio calculado, na geração, na transmissão, e os fios custam caro, manter funcionando, substituir, distribuição, CDE em encargos, quando o sujeito produziu, ele gerou, e ainda dependendo da fonte, gerou de forma instável, ele não pôs a bateria. Então ele criou um problema no sistema e está entregando uma energia ininterrupta. E isso, hoje, por exemplo, no último Dia dos Pais, eu conversava com o Márcio Ré, que está lá comandando o operador nacional do sistema, falou, Diego, hoje nós vivemos uma Copa do Mundo por dia. Todo mundo para assistir o jogo do Brasil, desliga e tem que religar na hora que acaba o jogo, todo mundo de uma vez. Isso está acontecendo todo dia no sistema energético brasileiro. E esses dias, no Dia dos Pais, quase colapsou. Porque eu consigo ligar para uma Belo Monte e falar, desliga, liga de novo. Eu consigo ligar para uma Eletrobras, para Furnas, eu consigo ligar para Itaipu ou para uma grande planta fotovoltaica, mas eu não consigo fazer isso para todo mundo que tem energia no telhado. Claro. Então, nós temos o risco de ter apagão por não ter estabilização. Então, para mim, os principais desafios do setor, isso está lá na medida provisória, é comunicar de forma clara para o cidadão como que calcula os custos desse condomínio que eu estou pagando a minha conta no quilowatt-hora. Então, isso tem que ser colocado com clareza para o cidadão, para a gente poder avançar. E o Mercado Livre, se o cara trouxe
cerveja ruim quente, ele vai tomar cerveja ruim quente. Se ele trouxe cerveja boa gelada, ele vai tomar cerveja boa gelada. Essa Um fica analogia. pagando para o outro, é as coisas que às vezes não funcionam no Brasil. Transparência no setor e com o Mercado Livre eu acho que isso vai avançar. E foi colocado ali 36 meses e uma exigência à ANEEL. A exigência de comunicar bem para o povo saber o que ele está comprando e de dar segurança. E ali foi colocado também a possibilidade, me fugiu o nome técnico, supridor de emergência, supridor de última instância, que é como se fosse um seguro, porque se você Claro, compra tem uma energia de alguém que preocupação. quebre ou de uma comercializadora que Você quebrou, precisa ter alguém que você tem que ter a substitui. segurança Claro. para você não ficar sem energia. Então, basicamente, é um pouco das discussões Deputado. que a gente tem tocado lá. O senhor colocou um monte de coisa boa aqui para a gente debater, nós estamos 13 minutinhos ainda. O Gentil, você sabe que você serve como a ANEEL é aquele telefone que toda vez que dá um problema no setor energético, no setor elétrico no Brasil, todo mundo olha para você e quer saber o que está... Pronto, funcionou? Pronto. O que está para acontecer. Acho que tem duas questões aqui que você pode nos ajudar. A gente vai tratar de Mercado Livre mais para frente no próximo painel, mas acho legal te ouvir sobre isso, como é que a ANEEL está preparada para enfrentar essa mudança e essa insegurança, mais esse paradoxo, que não é só o de ter a energia barata e a conta de luz cara, é de ter isso tudo no ambiente ainda correndo o risco de ficar sem luz. Por sorte, o Brasil tem uma matriz hidrelétrica grande, como o presidente Diego falou, centralizadamente controlada, ou seja, eu tenho o atributo de ONS, operador do sistema, chegar lá e falar liga, desliga, sobe a rampa de carga, desce a rampa de carga, e isso é feito de forma mandatória, centralizada pelo operador do sistema. Mas o que cada vez mais acontece no setor de energia elétrica é a entrada de fontes não controláveis, compulsórias. Eu vou e ponho meu painel em cima da minha casa, eu construo uma central eólica que não tem um comando direto com o ONS, ou uma solar, ou qualquer outra fonte, uma biomassa. E isso vem crescendo muito e é bom, o mundo inteiro está acompanhando isso e não tem problema. E aí eu volto na questão que o Adriano falou, o setor elétrico sempre teve dificuldade em passar para a sociedade e para o consumidor a informação da tarifa ou do preço, vou equivaler as duas coisas, que é o sinal. É a mesma coisa que você lá, eu vou comprar um celular, eu começo a olhar lá os preços do celular, chega num lugar e está tão caro que eu falo, daqui para baixo eu já nem vou olhar mais porque já não está na minha... No setor elétrico não tem isso, chega no fim do mês, você paga R$300 de conta, R$400 de conta. Só que o mundo está mudando e o Brasil não andou nessa direção, que é eu informar ao consumidor que horas que é melhor ele consumir porque ele vai pagar mais barato. Hoje você compra uma tomada para pôr numa máquina de lavar, que você no celular controla ela para ligar meio-dia. Não teria dificuldade nenhuma a pessoa sabendo que meio-dia a energia está mais barata, ele pegar o celular, agora liga a máquina de lavar. É uma evolução da bandeira tarifária, né? Mas é uma reação do próprio consumidor, ele se empoderando para reagir à situação de oferta e escassez. Isso ajuda a operação... Ele precisa saber, né? Ele precisa saber, exato, que é a transparência. Se ele não tem a informação, ele não reage. Então, acho que um papel, um desafio muito grande da ANEEL, e agora com essas mudanças isso é possível, é de fato fazer com que essa informação chegue ao consumidor e ele pode reagir. E ele reagindo vai ajudar o sistema. Porque se tiver a informação de que é melhor, a energia é mais cara de noite, o cara que tem um painel em casa vai poder pôr uma bateria na casa dele e falar, vou segurar a energia de tarde e vou colocar de noite porque eu vou ganhar o dinheiro para pagar a bateria, ou vou ligar a máquina de lavar meio-dia. Então, acho que esse é o passo que falta para a gente equilibrar essa questão do excesso de oferta em determinados momentos e escassez em outros. Passanese, sobrou para você a pergunta sobre governança. Você está nesse lado, você está gerindo esses desafios todos, né? Então, te ouvir um pouco, assim, diante dessa mudança, diante dos riscos, diante das distorções, como é que está a governança de uma empresa do tamanho da CEMIG nesse cenário? Olha, eu vou fazer 2 comentários aqui sobre governança. O primeiro em relação à governança do setor elétrico. Eu estou no setor elétrico há muitos anos e eu tenho muito poucas dúvidas que eu diria que é o setor mais bem regulado do Brasil. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente tem um crescimento muito grande e o setor elétrico, de fato, é um diferencial competitivo para o Brasil. Me lembro perfeitamente que passei aí pelos
sustos de 2012 pela famosa medida provisória 579. Na época eu estava numa empresa estrangeira, consegui convencer o board que valia a pena continuar e seguramente valeu muito a pena continuar. Então, do ponto de vista de governança, acho que a gente tem um setor elétrico muito estável. Do ponto de vista de governança da empresa, a gente de fato tem uma situação excepcional, né? Eu acho que a CEMIG tem dos melhores níveis de governança do país. Temos um conselho absolutamente independente, né? Sem qualquer interferência política, e é um conselho que para mim é um meu parceiro. Então isso é o que eu mais gosto. Eu tenho um conselho que apoia todas as nossas decisões, né? Aqui a Magda comentou do Juca. O Juca estava até há pouco tempo na CEMIG, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou há quase 6 anos na CEMIG. Todas as decisões foram por unanimidade, ou seja, sempre o minoritário apoiou, né? Os representantes dos minoritários apoiaram as decisões que a diretoria estava trazendo e que também tinham o apoio do acionista controlador. E eu vou só terminar aqui, mas é só para dar alguns exemplos do que um pouco o Adriano, que um pouco foi essa discussão aqui, do paradoxo, né, da gente ter excesso de energia, excesso de oferta, mas ao mesmo tempo ter tarifa cara. Tem 2 números aqui que me surpreendem. Primeiro, olhando da tarifa da CEMIG, né, o consumidor na CEMIG paga mais ou menos R$1.000 o megawatt-hora. Se eu tirasse todos os subsídios, e aí eu não estou tirando CDE, mas eu vou tirar CDE, vou tirar sobrecontratação, vou tirar bandeira vermelha, vou tirar mudança de volume, porque alguns setores não entram na conta, a tarifa podia ser 35% menor. Estou falando que uma conta de R$150 podia custar R$100. Né? Então, acho que são números muito expressivos, que mostram o potencial que o Brasil tem no sentido de poder ter essas políticas para fazer movimentos novos, para poder trazer mais armazenamento de energia, para poder atrair data center, com as mudanças que são necessárias para a gente diminuir essa diferença. E vou citar só um último número, que esse também eu estava me preparando aqui para a apresentação e me surpreendeu, que é o tamanho da energia que hoje a gente não consegue aproveitar, né? Seja essa energia que vem do sol e do vento, seja também a água, né? Porque a gente tem curtailment para solar e eólica, mas a gente também tem energia vertida turbinável. E o número que me surpreendeu é que o Brasil hoje tem 9% da carga que não é aproveitada. Talvez esse seja dos maiores números do mundo. E aqui é que a gente tem a oportunidade de se diferenciar, porque aí a gente tem que realmente trazer muito mais estabilidade, muito mais armazenamento de energia, muito mais usina reversível, muito mais rede, para a gente não ter essa situação paradoxal, que é ter oferta, mas não ter capacidade de utilizá-la. Adriano, eu quero te ouvir um pouco mais sobre essa coisa do risco do apagão. O deputado cita aí, aspas, do deputado, hein? A desorganização do próprio setor, desentendimento entre os setores por dentro do setor grande. Como é que onde é que você enxerga alguma solução para lidar com isso? Thaís, eu acho que o deputado quis falar, e governos anteriores já ouvi isso, deputados antigos ministros, falaram assim: Adriano, vou fazer uma reunião aqui na minha sala e chamar todas as associações do setor. Eu brincava assim, deputado com o ministro: olha, vai para o auditório que não vai caber na sua sala. Entendeu? Isso que é o problema, entendeu? E aí você fica com o lobby legítimo. Eu acho que ela não tem que defender seu interesse, mas eu acho que realmente é uma grande confusão e precisa também ser organizada a própria governança das associações, como a governança do setor elétrico. Mas eu queria frisar mais uma vez, aproveitando esse teu público aqui, que tudo que foi colocado aqui, na minha opinião, é o seguinte: volto a repetir, a gente tem que acreditar, deputado, mais na lógica do mercado. A gente tem que entender que o consumidor ele é inteligente. Na hora que você dá o sinal econômico, como você falou, o cara tem lá, ele gasta energia barata de dia porque tem sol. Se você botar energia mais cara à noite, ele vai fazer, como o Gentil colocou, colocar uma bateria. Não precisa de subsídio. Eu acho, deputado, que a 1304 foi muito tímida em cortar subsídio. 50 bilhões é muito dinheiro. Podia ter cortado e podia ter colocado um calendário mais agressivo de redução do subsídio.
Porque hoje não dá, quer baixar a tarifa, tem que reduzir subsídio. Quer baixar a tarifa, até a questão da transmissão. O segundo elemento mais importante hoje, que onera o consumidor, Thaís, é linha de transmissão. Não adianta a gente sair construindo aí dezenas de linhas de transmissão para o quê? Para transportar energia solar, eólica. Para que país a gente está vivendo? A gente tem que atender, eu volto a dizer, a dona Maria e o seu José. Então, armazenamento é bacana, gente, mas não é a bala de prata. Vamos parar com bala de prata. Armazenamento, se você hoje, com a sobra de energia que tem no Brasil, que você colocou, Reinaldo, armazenamento não vai resolver em parte. Mas tem tanta energia sobrando que não vai ter bateria no mundo para armazenar essa energia. Então, e aí a regulação tem que controlar o quê, então? A geração? Então, eu acho que a geração é uma coisa que é uma atividade de concorrência, né? Acho que a regulação tem que estar olhando toda essa transformação que o mundo está pensando, e vou frisar pela 15ª vez, a regulação tem que olhar a lógica do mercado, as regras de mercado e a modernização tarifária. A maior revolução que o setor elétrico pode fazer no Brasil nos próximos anos é dar sinal econômico correto ao consumidor. Feito isso, a gente vai ter outro setor elétrico no Brasil, com certeza. Deputado, tem 2 minutinhos só para a gente encerrar. O quanto o Congresso Nacional está atento a isso, na competição ali pelos lobbies, que a gente reconhece como legítimos, mas que acabaram gerando uma distorção. Eu até agradeço meu colega que fez essa correção. O setor é fantástico, muito bem administrado aí por grandes players, mas a organização para as demandas chegarem um pouco mais arredondadas do Congresso Nacional. Eu cito como exemplo a FIENG aqui. Todos os interesses da indústria são discutidos dentro da FIENG, da federação, e através da CNI já chegam com várias divergências aparadas. O Congresso Nacional tem um pouco mais de facilidade de tocar os temas. Da mesma forma, o agronegócio. Nós temos os sindicatos, as federações, isso já chega mais arredondado pela confederação. O setor está estruturado em associações e são centenas delas. Então, a dificuldade de qualquer ser humano, qualquer parlamentar, conversar com todas e entender todo esse emaranhado. É isso que é uma sugestão, uma crítica construtiva, para o setor se organizar melhor, para qualquer que seja o deputado que esteja lá, tenha a condição de receber pleitos mais arredondados pelo setor. Então, é esse ponto, e eu te agradeço. E a questão do sinal tarifário, eu defendo também, porque é questão de oferta e demanda. Se eu tenho um excesso de oferta durante o dia, é natural que a energia seja mais barata e que eu passe isso para o consumidor. Se eu vou irrigar, para mim não tem problema nenhum eu comprar de quem produz só de dia, para me irrigar de dia. Então, essas possibilidades ajudam o setor junto também com a questão do armazenamento. Não é uma solução só, são várias tecnologias, são vários perfis de consumo. Graças a Deus, o sistema do Brasil é todo interligado e é um sistema próspero, mas a gente precisa de colocar luz nessas questões. Então, eu espero que nesses 36, primeiro que o presidente sancione, e que nesses 36 meses de abertura do Mercado Livre, que cada cidadão possa comprar energia mais barata de acordo com o seu perfil de consumo. E ele tendo essa sinalização da ANEEL, porque esse modelo de agências reguladoras também eu defendo muito, quando as agências trabalham com transparência, com clareza. O Gentil é recém-ingressado, ingressou agora lá na ANEEL, e eu espero, Gentil, que você consiga na ANEEL trazer essa transparência para o consumidor do que ele está pagando, e muita regulação pode vir para a ANEEL, você não precisa de lei para tudo. Para isso ela existe, senão não precisava dela, né? E a gente está lá à disposição na Comissão de Minas e Energia, que é onde tem ali os principais deputados que têm conhecimento desse tema. Eu tenho tentado trazer as discussões para a comissão, propus uma modernização do regimento para a gente ter mais assuntos discutidos pelos deputados que entendem do assunto e menos medidas provisórias, né? E requerimentos de urgência. Então, eu tenho tentado. Eu costumo dizer que Brasília é como empurrar um ônibus na subida, e muitas vezes com freio de mão puxado. Mas eu espero realmente, como otimista que sou, que o setor cresça, se amadureça, que essas tecnologias sejam aproveitadas, que o Brasil saia na frente realmente na questão de transição energética. Portanto, mesmo com problemas que ainda tem, eu acho que as medidas provisórias, tenho convicção, 1300 e 1304 trouxeram melhorias para o setor. Mas nós temos que estar atentos, como você mesmo disse, para fazer os ajustes necessários daqui para frente. Fico lá à disposição de todos na comissão para ouvir sugestões,
e trabalhar aí pelo fortalecimento desse setor tão importante para o Brasil. Obrigada, deputado. Olha, eu costumo dizer o seguinte, o Rubens Menin já me ouviu falar disso. Eu costumo dizer que o Brasil é inevitável. Qualquer setor que você queira investir no Brasil, no mundo inteiro, você tem que vir para o Brasil, né? E o setor elétrico, o setor de energia, é talvez um dos mais inevitáveis do mundo. Olha o que está acontecendo no saneamento básico, que eu acabei de citar, né? O CAPEX esperado, o investimento esperado para esse setor, que nos envergonha tanto até hoje, é um negócio impressionante. E o que fez essa grande mudança foi a mudança e a modernização da regulação. Então, o setor energético já tinha saído na frente e para continuar com esse fôlego e recebendo investimentos, porque são inevitáveis, não tem como o sujeito não vir para o Brasil. Esse debate, inclusive, acho que o importante do debate é a gente apontar onde estão os gargalos, né, para que essa transparência e a busca de soluções seja consensual e eficaz. Obrigada aos 4, bom debate a todos e até já. Agradecemos aos participantes do painel 1 pelas contribuições e reflexões que ampliam o olhar sobre